Eu tenho certeza que você já veio aqui muito animadinho, achando que eu vou te passar indicações de suplementos pré-treino, indicações de dosagens ou macetes para você usar o seu pré-treino e ficar que nem louco. Eu sinto muito, mas eu vou te frustrar muito agora. O que eu vou fazer aqui agora é mandar a real sobre suplementação pré-treino. Suplemento pré-treino são os suplementos que talvez tenham um apelo comercial mais pesado, né, no mercado de suplementação no geral hoje no Brasil e no mundo. Mas vamos falar a verdade sobre esses suplementos. É importante que você que está pensando em usar ou que você que já usa entenda o que é e como funciona esse tipo de produto. Esses suplementos eles têm na sua fórmula algumas, digamos, frentes de trabalho. Primeira questão, a parte energética. E a parte energética geralmente fica por conta da creatina, porque esses suplementos eles visam geralmente as atividades de força. A massa que consome esse produto são as pessoas que vêm da musculação e das atividades de força. Então, o primeiro nutriente que todos esses suplementos geralmente têm é a creatina, que é um aminoácido que trabalha diretamente no metabolismo energético de atividades de curta duração e alta intensidade. Atividades que têm ali alguns segundos de contração muscular intensa, utilizam prioritariamente a creatina como fonte de energia. Alguns deles constam com carboidratos também, mas não é muito comum. A gente tem também, em segundo ponto, as substâncias neuroestimulantes. Essas substâncias, geralmente, os suplementos vendidos no Brasil se baseiam quase que exclusivamente na cafeína, porque é o que a Anvisa permite. Os suplementos comercializados no exterior, eles têm uma carga muito grande de outras substâncias que no Brasil não são permitidas, que fazem esses suplementos serem barrados. Já tem vários exemplos aí no mercado, né, de vários produtos que a Anvisa barra. Eu não vou entrar nesse mérito, se é justo ou se não é justo, porém, é o que acontece. Então, no Brasil hoje, os suplementos vendidos aqui legalmente, na composição, na parte de estimulação, eles são baseados em cafeína. Geralmente nas dosagens máximas de cafeína que a Anvisa permite, que é em torno de 400 a 420 miligramas por dose. Esses são os dois conceitos mais básicos. Os produtos eles variam entre si com relação a outros conceitos trabalhados. Alguns desses suplementos, né, aminoácidos ou compostos bioativos que agem na vasodilatação, para aumentar o fluxo sanguíneo no tecido muscular, e outros também agem na inibição da sensação de fadiga. Então vamos lá. Qual é a minha posição sobre esses produtos? O que eu acho sobre esses produtos? Na minha conduta, eu considero esse tipo de suplemento como uma grande muleta, tá? Uma grande muleta. Então, o que acontece? Você começa a ficar cansado, porque você trabalha, você estuda e você ainda tem que dedicar um tempo para o seu treino. Você chega cansado, você chega na academia morto, você quer alguma coisa para te dar um empurrão. E você começa a usar um pré-treino. Esse geralmente é um dos motivos mais comuns, né, para se usar o pré-treino de início. A maioria das pessoas começa assim. E aí você começa a ficar dependente desse produto. Eu não estou falando de dependência química, não. Eu estou falando de dependência desse suporte que ele dá, né? Desse empurrão que esse suplemento dá. Geralmente eles são todos muito potentes. Tem muitos suplementos desse perfil muito bons no mercado, que realmente funcionam, mas você acaba utilizando eles como uma muleta. E você vai se acostumando. E você vai se acostumando. Você vai utilizando todos os dias, né? Você começa só com os dias que você está mais cansado, mas aí depois você passa para quase todos os dias. De repente você está usando todo dia, porque a sensação é muito boa. Tá? E aí o que acontece? Quando você se vê sem esse suplemento, ele acabou, não vai dar tempo de você ir na loja comprar mais, não vai dar tempo, você não consegue ir com ninguém, com nenhum amigo, alguma coisa assim, você chega para treinar e não dá conta, né? E aí você geralmente perde um dia de treino. Eu já escutei várias vezes de várias pessoas dizendo: hoje eu não vou treinar porque eu estou sem pré-treino. Esse é o primeiro ponto que eu acho complicado. Então, eu não defendo a utilização diária desse tipo de produto, não por questões de ser saudável ou não, isso é discutível, isso tem que ser avaliado caso a caso, mas principalmente pelo fato dele se tornar uma muleta e você precisar dele para treinar. Outra questão importante do pré-treino, os que têm ação de inibição de fadiga ou de inibição de sensação de fadiga, é que ele mascara os limites fisiológicos da sua musculatura. Então, qual é o problema disso? Vamos supor que você tem alguma musculatura que esteja já bem no limite, bem desgastada.
a ponto de correr risco de desenvolver alguma lesão. Você, sobre o uso do pré-treino, você vai ter uma inibição dessa sensação da fadiga, dessa sensação da dor. Você está neuroestimulado e aí você tende a passar desse limite, levar o seu músculo ao limite a ponto dele correr riscos de desenvolver algum tipo de lesão, algum tipo de ruptura ou lesão similar. Não é à toa que geralmente quando as pessoas utilizam pré-treinos e são pré-treinos mais fortes, as pessoas sempre relatam que quando passa o efeito do pré-treino, elas sentem um cansaço muito grande. A pessoa treinou sobre o efeito do pré-treino, foi ao limite e quando passa o efeito do pré-treino, ela sente como se um caminhão tivesse passado por cima dela. Outra questão importante é que esse tipo de suplemento, assim como praticamente todos os outros, para serem absorvidos de forma eficiente, eles dependem da capacidade de absorção do seu intestino. Quando a gente tem excesso de algumas substâncias sendo apresentadas para as vilosidades intestinais para serem absorvidas, o nosso organismo, né, ele tende a fazer um controle dessa entrada. Tipo, a cafeína, por exemplo. Nossa, está entrando cafeína demais. Ou está entrando algum outro aminoácido demais. Né? Está sobrecarregando o funcionamento do organismo por conta disso. Eu preciso controlar a entrada. E é isso que o nosso organismo faz. Ou seja, você começa a estressar os receptores de membrana lá no seu intestino, que são os receptores que vão absorver, que vão se ligar a essas substâncias que você está colocando para dentro. E o nosso organismo naturalmente começa a inibir esses receptores, a inibir essa absorção excessiva. Consequentemente, o efeito desses produtos vai ser cada vez menor. Não só no nível intestinal isso acontece, mas a substância circulante no sangue, neuroestimulante, né, que precisa também de um receptor de membrana para entrar no seu neurônio, o seu neurônio também vai passar a inibir a expressão desse receptor. E aí você vai absorver menos, você vai colocar menos dessa substância para dentro do neurônio. Você adquire resistência a esse produto, tá? Então, você precisa aumentar a dose para sentir o mesmo efeito, tá? E aí a gente começa a correr alguns riscos, porque quando a gente fala de neuroestimulação, de vasodilatação, nós estamos falando de ação direta em sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Aumento de frequência cardíaca de repouso. Isso tudo você coloca em risco a sua saúde cardiovascular e a sua saúde neurológica. Tá? Tem pessoas que têm crises de ansiedade, de estresse por conta desse tipo de produto, tá? Dificuldade para dormir, entre outras questões, e tem pessoas também que têm efeitos negativos no sistema cardiovascular, arritmias cardíacas, taquicardia, aumento de pressão arterial, né, entre várias outras coisas, vários outros efeitos negativos que podem ser gerados. Eu não aconselho, de fato, você fazer o uso desse tipo de suplemento por conta própria e nem diariamente, tá? Cliente meu não utiliza pré-treino diariamente. Mas então existe alguma forma de se utilizar esses produtos de forma inteligente? Existe.